Então, gente, vamos aí analisar friamente essa questão, né? E profundamente dentro do conhecimento, né? Mais de 40 juízes receberam meio milhão de reais cada um em penduricalhos no mês de dezembro. R$500 mil em um mês. O valor ultrapassa o teto do funcionalismo público, mas os tribunais do país dão um jeitinho acrescentando esse bônus aos salários. Auxílio funeral, educação para os filhos, gratificações... Aí você vê, né? Se é uma hierarquia do serviço público, você tem que respeitar essa hierarquia. Se essa hierarquia ela não é respeitada, qual é a moral que você pode falar para quem está lá embaixo o que tem que ser feito? Se tem um teto, tem que ser respeitado. Essa insubordinação, provavelmente, é por não conhecer o manual da economia, entendeu? Que é as regras que regem a nossa vida. E aí, o que acontece? Você vê o desvio, né? Porque se você não respeita o teto, né? Você não respeita a hierarquia, você vê o desvio de finalidade, né? O desvio das coisas. Mas vamos lá, né? natalinas e um extra para despesas médicas. São mais de 30 benefícios à disposição dos 19 mil juízes federais e desembargadores do Brasil. Resultado, eles acabam ganhando... Aí você vê, né? Se dá o jeitinho na mente dessas pessoas, é porque não dá. Então qual é o problema? Se não dá para mim, e para quem está lá embaixo na hierarquia? Também não dá. Essa é a questão. Mas por que não pensa pelo coletivo? Por que não pensa por todos? Porque só olha para si próprio. Entende? Se eu reconheço, embora para a grande maioria o que eles ganham é muito, não dá para mim, ou é insuficiente, então o problema não é só comigo, porque eu estou muito mais alto do que outras pessoas. O problema também está lá embaixo. Mas vamos seguir em frente com esse raciocínio. Em média, cerca de 80 mil reais, o dobro do teto do funcionalismo. Como a Constituição proíbe salários maiores que os dos ministros do Supremo, os chamados penduricários entram como direito eventual, mas não são incluídos nos vencimentos. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 41 juízes receberam mais de R$500 mil. Benefício para o pessoal da turma do judiciário. Qual é um trabalhador que tem 30 benefícios? Vamos lá. Em bônus em dezembro, 27 deles do Tribunal de Justiça de Rondônia. Super salários também foram pagos a 24 ministros do Tribunal Superior do Trabalho e para os 33 magistrados do Superior Tribunal Militar. Em nota, o TST afirmou que esses direitos... E aí que está a grande questão, tá? Mais uma vez, eu volto àquela questão que eu falei inicialmente. Isso é falta de conhecimento sobre a questão do funcionamento do manual das regras que rege o funcionamento, né, dos recursos naturais, né, que no caso é a economia, tá, gente? Porque se eu leio as regras e eu entendo perfeitamente e eu concordo com as regras, porque eu estou usando o dinheiro, entendeu? Usando o dinheiro é uma concordância das regras, eu não vou fazer isso. Eu não vou querer ter um pouquinho mais, eu não vou querer ter um pouquinho menos, eu vou me submeter às regras. Se está fazendo isso é porque não entende as regras, entendeu? Que já é uma outra partição. E o outro problema também é a questão, como já falei na outra questão, que é a insubordinação. Então, tipo assim, para a gente começar aqui a aprofundar essa questão aqui, praticamente o a mais que eles ganham de benefício, no caso, praticamente é o pagamento que deveria pagar isso. É o pagamento. Hoje, isso se torna um subsídio, entendeu? Porque o que deveria ser pago por esses benefícios acaba sendo subsidiado. Um trabalhador CLT, ele tem esses mesmos benefícios? Evidentemente que não, tá? Eu não quero fazer aqui um discurso aqui mais aprofundo, entende? Mas praticamente é isso. Praticamente é isso. Os benefícios hoje que são pagos pelo poder público é o pagamento que geralmente iria pagar com o valor lá do salário deles, né? Mas vamos lá, né? E mais adiante também, vai falar também sobre essa questão do teto da hierarquia. Olha só. Eventuais não entram na conta do teto, porque não fazem parte do salário. A Justiça Militar declarou que os valores pagos em dezembro são relativos a anos anteriores, e o Tribunal de Rondônia não respondeu. Pelas contas do governo, o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas são os campeões das gratificações acima do teto constitucional. Ou seja, né, é uma manobra que eles fazem, né, para poder justificar aquela entrada
do dinheiro, né? Econômica apresentou uma proposta para tentar barrar os supersalários, mas o texto foi suavizado pelo Congresso. A ideia era reduzir os penduricários por lei complementar, mais difícil de ser alterada depois. Mas deputados e senadores tiraram as gratificações da lista e estabeleceram que eventuais mudanças sejam feitas por lei ordinária, mais simples de ser aprovada, além de permitir a continuidade dos pagamentos até que a legislação seja definida, o que, segundo especialistas, tem impacto significativo no orçamento. Porque ela acaba legitimando práticas que, sem passar pelo Congresso, sem resultar num projeto de lei, atos internos resultam em novos penduricários ou retirada do teto de penduricários já existentes. Ou seja, né, é o famoso jeitinho, né? Entendeu? Dar uma desculpa para poder aceitar. Então, e continuando essa questão também, né, você vê também, né, que é um valor que é totalmente impagável, né? Porque se é uma prestação de serviço, que é o judiciário e o serviço público, e a grande maioria ganha R$2.000, R$2.000 não, corrigindo, tá, gente? 2 salários mínimos, tá? Como uma pessoa pagar um super salário desse? Essa reportagem aqui, ela só falou um trechinho dos benefícios. Um trechinho. Mas como uma pessoa que ganha 2 salários mínimos vai pagar uma prestação de serviço? Ela não paga, né? Ela tem uma dívida eterna, né? Evidentemente. Ou uma dívida impagável, né? Corrigindo, né? Entendeu? Então, eu chego à conclusão, tá? Que o próprio poder público ele já se tornou capitalista, tá? Eu já tenho essa conclusão já faz um bom tempo sobre essa questão, porque, por exemplo, se eu for chamar, por exemplo, um engenheiro e eu sou de uma hierarquia mais baixa, que sou um profissional, é lógico que eu não vou conseguir pagar um engenheiro para fazer alguma obra aqui na minha casa. Mas por quê? Ele é muito mais bem remunerado do que eu. E o valor do trabalho dele vai me deixar endividado. Então, a prestação de serviço dele, para mim, no caso, é inacessível. Vai me deixar eu totalmente endividado, porque eu sou um profissional. Acima do profissional, tem de 3 ou 4 hierarquias. Que tem os auxiliares, entendeu? E aí chega no cargo de engenheiro.